Tá, esse ponto não é surpresa nenhuma que o Sukuna venceu o Gojo. Ok, isso não é mais novidade. Mas eu quis trazer esse vídeo porque eu vi muita gente chorando de que não faz sentido o Sukuna vencer o Gojo, não faz sentido porque o Gojo é o mais poderoso de todos. Eu já fiz um vídeo falando dos personagens roubados que não condizem com a história e só estragam ela. Se tá aí no canal, vou deixar o link na descrição. Esse vídeo aqui, eu vou justificar o Sukuna ter vencido o Gojo. Porque por mais que eu não sou fanboy de nenhum, tá? Não pensa que eu sou fanboy. Porém, como muita gente não tá aceitando, eu acho que faz sentido eu vir aqui falar um pouco sobre essa luta, porque eu gosto muito de Jujutsu. Enfim, vamos falar de Jujutsu e como o Sukuna sim fez todo sentido vencer o Gojo. E aí, meus senhores, eu disse, tranquilos, eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop. Vamos conversar sobre essa luta maravilhosa e se você assistiu o vídeo, gostou dele, não é inscrito do canal, deixa um like e se inscreve se você gostou do vídeo ou se achou alguma coisa interessante e te ajudou em eludificar sua mente sobre essa luta, esse confronto muito foda de talvez um dos melhores mangás que saíram aí da última década e atualmente que estão saindo. E se você já é inscrito no canal, não assiste Jujutsu, mano, pelo amor de Deus, vai assistir Jujutsu, Jujutsu é muito foda, tá? E deixa um like aí pra ajudar a gente se você gostou do vídeo também. Mas vamos lá. Desde o início da obra de Jujutsu já foi estabelecido que tem dois personagens que são os pilares dos mais poderosos. Aqueles que ninguém consegue alcançar, os deuses do mundo de Jujutsu na questão de poder bruto. Que um do lado dos vilões malignos e das maldições é o Sukuna, o próprio rei das maldições. E do lado dos feiticeiros Jujutsu nós temos o Gojo, o ápice da sexualidade dos personagens fodas da nova era. O gatão do momento, aquele que é intocável e que se ele quiser, ele não toca ninguém também, porque o infinito é roubado pra cacete. Ele tem a combinação dos poderes mais escrotos, que é o infinito com o Mugen, eu não sei se é bem o nome deles, mas é o poder do azul, do roxo, do vermelho, junto com o poder dos olhos ridículos lá, e tem um negativo também do azul, do roxo e do vermelho. É um poder complicado, enfim. E além disso, ele tem a expansão de domínio super roubada dele, que ele consegue colocar todo o conhecimento do universo do cara, deixar ele uma batata, dar dano nele, soltar um Murasaki e detonar o maluco enquanto tá na expansão. Do outro lado dos vilões que eu já falei, o Sukuna, ele tem o poder cortante de arregaçamento mais foda de todos, que o filho da puta consegue cortar qualquer merda a longa distância. A expansão dele não é um lugar fechado como as expansões convencionais, a expansão dele tem mais de 200 metros, é ridículo, corta qualquer coisa e estraçalha qualquer coisa, aí são vários cortes. E meu Deus, o Sukuna é um dos vilões muito poderosos e o visual dele é muito legal também. Sem falar que ele tem a flecha, que é o abrir, que regaça qualquer coisa e que a gente não sabe a verdadeira extensão do poder dele, porque a própria expansão de domínio do cara, o Santuário Malevolente, não necessariamente são cortes, pode ser só um lugar onde ele guarda todas as armas, igual o Yuta guarda na própria Rika. Mas teve um embate deles, e desde o começo da obra, cara, quando o Gojo apareceu, já tem vídeo de eu falando isso, como eu já disse, tá na descrição, eu falei pro Gojo, falei, mano, esse personagem é um problema. Tem personagens que são muito fortes e eles não são protagonistas e nem um vilão. Eles estão ali como um mestre, como um sábio, e esses caras destroem a história. Porque se eles conseguem resolver qualquer coisa, não tem por que o protagonista resolver, então não tem por que o protagonista existir, e esses próprios caras se tornam protagonistas a certo ponto, como aconteceu no Gojo também. Quando ele aparece, cara, ele é o protagonista da história, foda-se, ele até o começo da primeira temporada, ele é o protagonista da história, ele junto com o Geto, mas mais ele. Então em algum ponto o Gojo tinha que ser resolvido, e quando o Sukuna tem o seu primeiro embate com o Gojo, e depois o Gojo fala, Sukuna não dá problema não, eu conseguiria vencer ele, mesmo se eu tivesse que enfrentar ele, eu falei, meu amigo, fudeu, porque se o vilão mais poderoso da história não consegue bater de frente com ele, quem vai conseguir bater? Mas no final, o Gojo sim conseguiria vencer o Sukuna com certeza, porque ele é ridículo como a gente viu na luta deles no mangá. Mas o Sukuna, como tá aí na thumb do vídeo, ele é forte pra cacete. Ele é o rei das maldições, mas o maior mérito do Sukuna é que ele é o homem do preparo. Ele é um vilão que muito bem poderia ser o protagonista da história se ele quisesse, porque se você vê o desenvolvimento dele como personagem, apesar dele ser muito mal, ele tem mais desenvolvimento que o próprio protagonista, eles meio que desenvolvem junto, e a abordagem dele nas lutas é uma abordagem de protagonista de shonen, não de vilão específico, porque o vilão geralmente ele é muito poderoso, e por mais inteligente que ele seja, ele tem um poder ridículo que vai vencer qualquer um, então a inteligência só ajuda ele, como no caso do Aizen. O próprio Gojo não tem o arquetipo do protagonista, porque ele é muito poderoso, só se for de aquelas histórias tipo Solen Eleven, essas coisas aí que o protagonista é muito ridículo e não tem desenvolvimento, eu sei que tem, e ele só sola todo mundo. O Sukuna tem que
comer os dedos pra ficar mais forte. Ele tem que lutar contra o Itadori pra conseguir controle do corpo do moleque, porque o moleque consegue tancar ele. Ele é o receptáculo e consegue dominar o Sukuna, coisas que foram reveladas no mangá. Se você não leu, eu não vou dar spoiler dessa parte. E os próprios poderes dele são muito interessantes também e se desenvolvem como os poderes que você tem que adivinhar, como o do Gojo também. Mas o Gojo é muito poderoso, cara. Ele tá num nível que não tem mais evolução. Ele está no ápice. O Sukuna ainda evolui quando ele come os dedos. Mas o Sukuna, pra justificar ele ter vencido o Gojo, depois de eu ter dado essa volta aí de, né, comparar os dois e comparar como não faz sentido ter protagonista se o Gojo estiver na história e como o Sukuna tem mais envolvimento que o próprio Gojo. A primeira vez que o Sukuna enfrentou o Gojo, ele sabia que não ia vencer do cara, porque o cara é muito poderoso. Talvez ele vencesse, mas seria muito difícil. Então ele começou o plano dele. O próprio Kenjaku, que tá no corpo do Geto, já tava planejando o Sukuna ser aliado deles para eles poderem enfrentar o Gojo, porque o Gojo é muito poderoso. Então, como o Sukuna tá reencarnado e ele é a maldição mais poderosa e o Gojo tá reencarnado nessa era também, ele precisava do Sukuna para poder vencer o Gojo e concretizar o plano dele. Porque o vilãozão de Jujutsu não é o Sukuna, é o Kenjaku. Então o Sukuna percebeu: eu não tenho como vencer o Gojo, eu tenho que fazer alguma coisa para vencer o Gojo. Nem com meus 20 dedos absorvidos, talvez eu vença do Gojo. E esse moleque é um empecilho, cara, eu não consigo dominar ele. Então ele começou o plano dele. Quando ele viu que não conseguiria vencer o Gojo no primeiro confronto deles, em certo ponto ele vê o poder do Megumi. Que o Megumi, ele ia invocar uma Horaga pra lutar contra o Sukuna quando ele tá dominando o Itadori. Aí o Sukuna viu a chance dele, falou: puta que pariu, esse moleque é forte, cara. Alguma coisa tem aí. Pode ser um receptáculo melhor que esse que eu tô pra poder enfrentar o Gojo, porque ele tem uma das linhagens mais poderosas de Jujutsu. Talvez esse cara aí seja a minha chave pra vencer desse maluco com mais facilidade. Eu tenho poucas chances de vencer dele. Talvez eu vença dele com meu poder total, se eu conseguir dominar esse corpo do Itadori. Mas esse moleque aí, se eu dominar o corpo dele, ele tá ferrado. Então começou o planejamento do Sukuna. E quando chegou no arco de Shibuya, que tá saindo agora, e ele viu o poder do Mahoraga, ele falou: essa é a chave. Porque o Mahoraga é uma das criaturas mais ridículas de todos os animes e mangás que eu já vi na minha vida. Silas Mahoraga, ou como eu gostei de apelidar, o Silas Malafaia de Jujutsu. Porque esse filho da mãe é escroto. Ele tem o poder de se adaptar a qualquer técnica, ele é extremamente tancudo, sabe? Ele tanca qualquer coisa, e quando ele se adapta a uma técnica amaldiçoada, ele consegue negativar ela, ela não afeta mais ele consegue anular ela completamente. Sem falar que ele pode copiar a técnica de quem invocou ele. Ele pode usar o corte do Sukuna, no que acontece, né? Ele usa o corte do Sukuna e usa de um jeito que negativa o infinito do Gojo, a barreira dele que nada pode tocar. Não sei se é infinito o nome muito bem, mas a barreira que nada pode tocar. E depois que ele vence o Mahoraga, ele sabia que ele tinha que ter o Megumi, ele tinha que ter o corpo do Megumi para poder vencer do Gojo, porque senão seria praticamente impossível vencer do cara. Então, como Batman, o homem do preparo, da estratégia de todos os animes, porque o maior mérito do filho da puta do Sukuna é ser inteligente pra cacete, não ser só poderoso. Ele vai e pega o Megumi. Então o plano dele começa de fato. Ele afunda o Megumi no mar de tristeza, solidão, pra poder dominar o corpo dele de fato. O Megumi resiste por muito tempo, mas ele consegue dominar. E agora ele tem as 10 sombras, junto com o poder dele massivo, que é a expansão de domínio dele aberta, os cortes, o abrir, ridiculamente poderoso, e ele tem agora uma Horaga do lado dele para poder anular os poderes do Gojo. Então o anime se progride até finalmente chegar na luta do Gojo, mas ele já tinha preparado muitas outras coisas se mesmo uma Horaga não pudesse vencer do Gojo. Durante a luta, pode ver que todo o planejamento e toda a maneira que o Sukuna ataca, que ele se defende, é para se poupar ao máximo e fazer com que uma Horaga se adapte às técnicas do Gojo, para ele poder não vencer com uma Horaga, como foi revelado, mas sim aprender com uma Horaga como vencer do Gojo, o que acontece finalmente no penúltimo capítulo de Jujutsu que saiu. O último capítulo que saiu no momento que eu tô gravando esse vídeo é que ele tá lutando contra o deus da eletricidade lá, que eu esqueci o nome dele porque eu sou péssimo com nomes, mas o que saiu antes desse foi que o Sukuna finalmente derrotou o Gojo. Eu achei maravilhoso porque resolveu os problemas da história. Resolveu como? Já chego lá. Vamos primeiro terminar a luta dos dois. A luta se decorre dos dois fazendo embates de ambas as expansões um do outro, ele sobrepujando uma expansão um do outro, quebrando a expansão um do outro, o Sukuna tentando poupar uma Horaga ao máximo para ele não tomar nenhum vermelho do Gojo, porque senão ele seria completamente destruído, ele invocando uma fusão de outras sombras para poder lutar junto com uma Horaga, e até o Gojo zoa, né, mano, você parece uma criança com essas duas sombras aí, são seus pais, e ele fica lá de trás atirando e tentando poupar uma Horaga, e uma Horaga se adapta à técnica do Gojo e consegue cortar o Gojo de fato, ignorando o infinito, eu acho que esse é o nome. Aí todo mundo pensou, mano,
Mahoraga vai vencer o Gojo. Eu, desde o início, falei pro meu irmão, pros meus amigos, quem sempre discute o Jutsu, não tem como o Gojo vencer essa luta. Porque o Gojo precisa sumir dessa história. Porque ele não é o protagonista, ele é um empecilho pro desenvolvimento da história do protagonista. Porque se o protagonista não enfrentar o vilão, ele não tem desenvolvimento. Se tiver um personagem mais forte que todo mundo, a história não progride, porque esse cara é uma barreira intransponível pros vilões. Então não tem tensão, não tem perigo. O próprio Shanks é um elemento errado na história de One Piece, porque se tem um Shanks, não tem perigo. Não tem quem possa vencer o Shanks, tá ligado? A história não vai se decorrer pros vilões, não vai ter tensão. Aqui no Jutsu é a mesma coisa. O Gojo, Deus de todos, que as pessoas amam, ele impede de ter atenção, impede de ter o perigo. Ele foi selado, ele foi desselado depois, cara. Ele solou o Shibu inteiro. Ele tava solando o Sukuna. E eu falei desde o começo, o Sukuna vai vencer desse cara. Se não for por força, vai ser por inteligência. E ele mostra que ele é o Batman, cara. Porque ele não usou uma Mahoraga pra vencer do Gojo. Ele usou uma Mahoraga pra aprender como vencer do Gojo. E ele próprio, pelas próprias mãos, vence do Gojo. Quando ele aprende que para vencer do Gojo, já que ele tem um poder que nada físico pode tocar ele, que tudo fica uma barreira intransponível, infinita nele, que ele pode criar, diminuir, ativar, desativar, ele tinha que cortar o próprio tempo e espaço. Ele aprende vendo o Mahoraga fazer isso uma vez, porque o maior mérito do Sukuna é ser super inteligente. Ele aprende a técnica do Kenjaku também no passado, ele aprende a técnica de se curar com energia amaldiçoada aqui no futuro, quando ele luta contra o Gojo, também só viu uma vez, cara. Ele é um monstro da inteligência. O maior mérito dele não é ser poderoso, é ser inteligente e com a inteligência ficar poderoso. Então ele finalmente corta o tempo e espaço, vence o Gojo. Não precisa mostrar como foi feito, só precisa explicar. E você tem que aceitar, porque ele é o vilão. Ele tem que vencer esse cara para a história ter tensão, senão ela não se desenvolve. Por mais que o Gojo seja amado, ele é um empecilho para o desenvolvimento da tensão e do perigo dos vilões na história, porque se o Gojo existir, não tem história, porque os vilões não se desenvolvem, não tem tensão. A história, pra ser interessante, tem que ter isso. Não sou um personagem fodão que vai derriçando todo mundo. E agora tem espaço pro verdadeiro personagem principal dessa história brilhar, que é o Itadori, ou até mesmo o Yuta, junto com o Itadori, que eu acho que a luta final vai ser isso. Yuta e Itadori, e a Rika, né, junto com o Yuta, lutando pra pegar o Megumi de volta, se for possível, ou vencer o Sukuna de vez, depois o confronto final do Kenjaku, não sei, cara, talvez o Kenjaku vença. Mas depois da luta do Gojo, mostra o quão o Sukuna era inteligente de verdade, porque ele perde um braço do corpo do Megumi, então ele não consegue mais fazer a expansão de domínio dele, que é assim, eu acho que é assim, porque ele não tem mais esse braço, tá um coto aqui. Mas ele tinha uma arma secreta, que talvez você tivesse esquecido se você tava acompanhando o mangá, ou eu sequer sabia, porque eu só vou pegando os spoilers, lendo, que eu acho interessante, porque eu quero assistir o anime. Mas depois que acabar a Saga Shibuya, eu vou ler sim o mangá de ponta a rabo, tá ligado? Porque ele podia recuperar a forma verdadeira dele, tá ligado? Ele fica com 4 braços, e agora ele pode fazer o incrível, que é 2 braços aqui, fazendo a expansão de domínio dele, que é assim, e 2 braços aqui em cima, ou aqui embaixo, fazendo uma Mahoraga, se ele ainda tiver o poder de uma Mahoraga, porque afinal, esse corpo que ele tá, por mais que voltou a ser o corpo dele do passado, ainda é o corpo do Megumi, talvez esteja as 10 sombras. Ele tá enfrentando agora esse Deus Sombra, mas esse cara vai ser solado, sodomizado. Talvez ele consiga frear o Sukuna, mas não tem como esse cara vencer, mano. A luta final vai ser o Itadori e o Yuta contra ele, ou o Itadori contra ele, o Yuta talvez morra, tá ligado? Kenjaku, como eu já disse, não sei. E além de tudo, o Sukuna tem uma das armas antigas dele, que é uma arma divina recuperada, graças ao sacrifício da mina que tava no corpo da irmã do Megumi, e se sacrificou pra trazer essa arma de volta, cara. O cara é o rei do preparo, ele sabia que se ele vencesse do Gojo, ele ia ficar completamente ferrado. Então ele guardou esses artifícios, a arma sagrada e o corpo antigo, verdadeiro dele, que ele podia ter voltado esse tempo todo na luta do Gojo. Se ele tivesse ferido na luta do Gojo, ele voltava pro corpo verdadeiro e o Gojo ia estar ferrado, tá ligado? Porque mesmo que ele tenha energia quase infinita, a energia dele talvez pudesse acabar. E o cara ainda tem esse poder ridículo do corpo verdadeiro dele, mano. O Sukuna não é inteligente. O Sukuna não é poderoso só porque ele tem um poder estrondoso. O Sukuna é perigoso e poderoso porque ele é inteligente, ele se adapta a qualquer situação, tá ligado? Ele é um vilão incrível por isso, porque ele é mau, ele é cruel, ele é do jeito que todo vilão tinha que ser, e ele é inteligente para o cacete, além de ter uma força ridícula. Então o Sukuna é o Batman dos animes? Sem dúvida nenhuma, porque o cara é o homem do preparo. Como já dizia o ditado, você pode julgar os meus métodos, mas não os meus resultados. Porque no final, o plano do cara deu certo. Ele solou o Gojo não pela força, mas sim pela inteligência. E por isso, ele é o Batman dos animes, sim. Foda-se o Kiryu L, tá ligado? O Sukuna é muito mais inteligente que eles e adaptável. É isso, meus queridos. Chegaram até aqui, gostaram do vídeo? Não gostaram?
Se gostaram, deixa um like aí, se inscreve pra ajudar a gente se você não for inscrito. Se for inscrito e gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, cara, não dissemina ódio pra mim, tá? Eu sempre fui aberto a dizer que eu não gosto do Gojo, que ele era um problema pra mim na história do Jujutsu. Mas me dizem nos comentários o que vocês não concordaram do meu raciocínio, se vocês acham errado o fim dessa luta, se vocês não gostaram. Eu achei excepcional, cara, o jeito que acabou. Que nem mostrou como acabou, só apareceu o Gojo no outro mundo aí, depois ele se rata. Porra, parabéns, cara, é isso. O fã não precisa ver, ele tem que aceitar, porque a história é essa. O autor não é o fã, o autor é o autor, tá ligado? O fã não sabe o que quer. O fã, ele recebe o que ele tem que receber, que é a história. Achei maravilhoso, tá? Se não achou, não dissemine o ódio, só diga nos comentários aí o que vocês acharam, se concordaram ou não. E como sempre, meus queridos, muito obrigado pra quem chegou até aqui, pra quem acompanhou o vídeo e tamo junto.